pessoal, bom dia! Dia 24 de 30 lives e esse final de semana, hoje dia 24, 25 e 26 de março, vou receber as minhas alunas aqui da comunidade Sara Caires, viu? Para vocês conhecerem um pouquinho delas, o que elas produzem dentro da comunidade. Bom dia, Carmen! E a convidada de hoje é a Carmen, que já está aqui. Só vou aguardar um pouquinho, Carmen, para te chamar, esperar a galerinha entrando. Quem já tá aqui, vai apertando o coraçãozinho, bastante coraçãozinho. Oi, Caio. Oi, Leca, bom dia. Gente, essa é a nossa penúltima semana, última semana, né? Até a quinta que vem. Estamos na reta final aí da jornada de 30 lives. Vamos ver quem vai estar aqui com a gente. Oi, Yuri, bom dia. Hoje a gente vai poder conhecer um pouquinho da história da Carmen, o que ela está produzindo de papietagem, como ela conheceu as técnicas. Eu nem perguntei pra Carmen se ela já tinha feito alguma live antes. Bom dia, Sara. Vamos sentir saudades das lives? Mas eu não vou sumir completamente das lives não, viu? Semanalmente vai ter live. Acredito que agora eu vou começar a fazer, né, depois dessa jornada, vou começar a fazer as lives no YouTube. Mas aí com outro horário, não vai ser esse, acredito. E vai ter um dia aí da semana que a gente vai se ver. Será que eu já chamo a Carmen? Será que eu espero mais um pouquinho? Yuri, eu posso te pedir um favor para avisar no grupo dos alunos que nós estamos aqui com a Carmen? Não sei se alguém lá vai entrar. Ou eu posso enviar aqui. Ah, não, é que eu tenho um celular que não tá dentro do grupo, gente, acredita? Eu tenho que me colocar dentro do meu grupo da comunidade. O Instagram não tá notificando as lives. Tive que entrar no Insta pra ver se estava ao vivo. Ele não tá entregando minhas lives. Tá difícil. Lembra que ontem eu falei pra vocês? Eu falei, nossa, minha família inteira aqui entrando na live. Aí hoje de manhã eu fui na minha mãe, aí ela falou assim, Sara, eu que mandei pra todo mundo entrar na sua live. E eu achando que era o Instagram. Bom dia, Rita. Olha a minha mãe aqui de novo. Bom dia, mãe. O Instagram te notificou, mãe? Você teve que entrar no meu perfil. Acho que pra maioria é assim. O Instagram não me ajuda. Mais 2 minutinhos, Carmen, eu já te chamo. Não sei se o Yuri saiu e foi lá avisar o grupo. Acho que saiu. Vou só aguardar ele entrar. Porque o Yuri sempre tá aqui com a gente. Quem são os navegantes que estão sempre ao vivo? É o Yuri, a Carmen, a Rosângela, a Renata, a Yasmin. Ó, notificou. Quem mais? A Leca também tá em algumas. Vou aproveitar então, vou deixar um recadinho, tá? Ó, hoje a live é às 10 horas com a Carmen, amanhã vai ser com a Regina e no domingo com a Tatiana. Sábado e domingo as lives serão às 19 horas. Ai, gente, eu sempre confundo. Eu fiz o flyer como 19 horas de Campo Grande. Mas é às 20 horas horário de Brasília e às 19 horário de Campo Grande. Já vi que eu fiz errado, eu fico confusa nessa parte. Voltei, bom dia. Olha, gente, tô recebendo uma mensagem aqui em inglês. Pena que eu não sei falar inglês. Good morning. Thank you. Essas duas palavrinhas que eu consigo falar em inglês. Alguma coisa de estudar.
a linguagem, mas eu amo sua arte, é bonita. Oi, Ju, bom dia. Muito obrigada, Fei, será que é Fai? Fei. Muito legal receber sua mensagem. Aqui. Ai, oi! Oi, Sara, tudo bem? Bom dia! Tudo bem, Bom você? dia. Tudo jóia. E aí? Nossa, que alegria poder te receber. Para mim também, imagine que eu sou sua fã, então para mim é um privilégio e eu tô nervosa de falar com quem eu admiro. Ai, meu Deus, não fica nervosa não, vai dar tudo certo. Ai, ai. Vamos lá, tô Tudo aqui. tranquilo. Queria dizer um bom dia para todo mundo que está aí acompanhando, assim como eu, né, Sara? Tão Uhum. legal esse pessoal. Você acha que pegou todas as lives, né, Carmen? Pouquíssimas, talvez você não tenha participado. Eu peguei todas, Sara. Eu peguei. Será que eu tá pelo fone? Você está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, mas eu ouço o meu eco. Eu acho que eu vou tirar o fone. Vamos ver. Assim Eu ouvi fica só, bom? fica bom. Pode ser? Pode. Então tá bom. Você consegue me ouvir melhor pelo fone? Então, eu estou tentando, mas ele desligou a hora que eu entrei, porque eu ouço melhor também. Vamos ver se ele volta. Deixa eu falar Oi. alguma coisa. Oi. Não tá indo, Não né? Que tá pena. indo. Ah, mas Mas eu vamos lá. não sei. Pode ser. Então tá bom, vamos lá. Então vamos lá, gente. Carmen, você quer se apresentar aí para as pessoas? A Carmen é minha aluna, você entrou esse ano na comunidade, né, Carmen? No início do ano? Se eu entrei no começo do ano, foi acho que janeiro, Foi né? em janeiro, Janeiro. começou 2023 na comunidade. É, peguei meu presente de Natal e entrei na comunidade. Olha só, essa eu não Tá vendo? sabia. É. Então, eu me chamo Carmen, moro em Itu, fica no interior de São Paulo. Uma cidade conhecida pelos exageros, né? E eu tô pertinho da capital também, são 100 quilômetros, então eu tô sempre em São Paulo também, que é o lugar onde eu conheci a arte com os papéis. E a Ah, gente vai conversando, contando para você. que foi em São Paulo. Ah, Foi não em sabia São que era Paulo. tão pertinho, não, sua cidade. Dá uma hora e pouco, dependendo do trânsito, né? Mas a distância é pouca, assim. Então, vamos falar sobre. Enfim, peraí. Então, eu tenho que me organizar aqui. Antes de falar da papelagem, o que que você faz? Eu sei que você Eu trabalha trabalho em cultura. Eu sou formada em pedagogia, Sara. Na minha carteira profissional, eu sou professora. Mas, atualmente, já faz uns 4 anos, eu optei por ficar só com a minha costura. A pandemia fez com que eu tomasse essa decisão, então eu fiz essa transição nesse período, porque eu sempre costurei no período oposto ao que eu dava aula. Então eu já tinha todas as minhas máquinas, eu sempre fiz, mas eu não tinha página, não tirava foto. Eu tinha as clientes que sabiam que eu costurava, mas eu não divulgava isso. E sempre no período da tarde ia para a escola, dava aula. Então na pandemia eu resolvi que eu precisava assumir a minha costura como algo principal, né? E aí você Hoje eu assumiu. assumi e estou feliz pra caramba. Nossa, e você faz coisas lindas. Depois que não conhece, visitem o Instagram dela. É arroba oficina, né? Arroba oficina Carmen. Isso, Sara. Depois Oficina da Carmen, live vocês vão conhecer. E o bacana. papel, como é que entrou o papel, assim, na sua Então, vida? como professora, a gente tem muito contato. Eu fui professora há 23 anos, durante 23 anos, de crianças de 7, 8 anos, né? Essa faixa etária, séries iniciais. Então, eu sempre tive contato com papel. Eu sempre vi as crianças produzindo coisas com papel. E eu não podia produzir, porque era o momento deles. Eu tinha mais que ficar na observação. E isso
para mim era sempre digamos, ver as crianças produzindo era uma nutrição estética para mim. Porque eles têm uma elaboração, ideias e combinações que, assim, aquilo para mim era lindo demais de ver, né? E eu sempre tentava expor o que as crianças faziam nas salas, nos corredores da escola. Então, eu sempre gostei. Esse meu lado, digamos assim, infantil, né? Que, assim, a gente sempre tem esse lado dentro da gente. Eu tenho acompanhado as lives aqui e tudo isso tem falado muito comigo, porque uma das lives, acho que foi com a Patrícia, que vocês falaram, abordaram isso. Então, a gente vai perdendo quando a gente vai ficando adulto, né? Esse lado do desenho, esse lado artístico. Mas isso estava muito gravado dentro de mim, guardado dentro de mim. Então, eu, como uma pessoa que sempre estou buscando alguma coisa manual para fazer, porque eu gosto muito, eu encontrei também, além da costura, o papel. E isso foi num dia que eu estava num lugar que eu nem costumo frequentar, mas eu fui passear no shopping Frei Caneca, em São Paulo, e tinha uma livraria, nem sei se tem mais essa livraria, e ela tinha um espaço super legal. E dentro dessa livraria tinha um lugarzinho que vendia alguns objetos artesanais. E tinha uma casinha muito pequenininha da Juliana Bolini. Ah, que legal! Aquelas casinhas poéticas dela, né? Que são lindas. Então, assim, do telhadinho saindo uma florzinha, um coraçãozinho, sempre uma palavrinha colada. Nossa, e aquilo, para mim, foi provocação, porque além de achar aquilo extremamente lindo, sofisticado pela simplicidade que é, eu queria entender aquele material, como que ela chegou naquilo. Porque eu sabia que ali tinha alguma coisa muito simples. Eu sabia que era feito com papel, mas ele trazia uma sofisticação que eu não conseguia interpretar. E aquilo me causou uma curiosidade imensa. Daí eu fui na época, nem existia Instagram. Isso faz muito tempo. E eu acho que era na época do Facebook. E aí eu fui procurar no Google a Juliana. Aí eu achei algumas entrevistas que ela tinha dado para algumas TVs, alguma coisa de arte, alguma coisa. E comecei a pesquisar mais sobre o trabalho dela. E depois de alguns anos, a Juliana começou a fazer alguns cursos presenciais em São Paulo. E num desses cursos eu consegui me inscrever, que foi o curso de flores. Por isso que eu vi algumas fotos suas no Instagram com flores. Aí eu pensei, será que a Carmen já foi aluna da Juliana? Porque eu não tinha essa informação ainda, agora que você está me dizendo. E a Juliana faz coisas super delicadas com papel. Muito Sim. Você tem alguma flor aí, Carmen? Eu deixei um vaso aqui pronto, porque na aula com ela nós fizemos, né? Foi aula prática. Então eu deixei aqui na mesa. Vou até puxar para você ver o tamanho do meu vaso. Olha, gente, que coisa mais linda de delicadeza. Isso aqui, Sara, tem tanto tempo, acho que já tenho aí uns 5, 6 anos, essas peças aqui, ó, os pistilos, né, que ela ensina a fazer, olha essa flor. E elas são super delicadas. Você lembra quantos dias que foram de oficina? Foi um dia de oficina que eu fiz com ela, foi uma manhã quase na hora do almoço só. Foi muito depois rápido. você produziu sozinha as outras. Sim, produzi muito. Lá nós produzimos 2 flores. Ela passou todo o conhecimento, a técnica para 2 flores. E assim, eu fiquei tão tocada com o curso, porque assim, tem toda uma... Como você traz, assim, o curso não é só técnica, tem toda uma história, né? Então, você tem contato ali no momento com... Ela levou tanta arte dela naquele dia, ela preparou tanto a ambiência, o espaço, como também você falou isso numa das lives, que aquilo ficou gravado em mim. Essas experiências gravam na gente, né, Sara? Estar com pessoas que estão com o mesmo objetivo, falando das mesmas coisas. E ela levou várias flores, várias esculturas de papel. Então, assim, para mim foi uma exposição, uma instalação e uma oficina, tudo no mesmo lugar. Né? E estar com ela ali vendo as mãos daquela pessoa que eu admiro, né, a Juliana,
ali trabalhando com os materiais, nossa, para mim, então, quando eu cheguei em casa, eu tinha que extravasar aquilo. Eu comecei a pedir, porque são feitos de filtro de papel, né? Uhum. E eu comecei a pedir para todo mundo filtro de papel, porque o café que eu fazia em casa não dava conta, não. Tingir tudo, pintar, recortar, colar. Então, assim, eu passei um bom tempo fazendo. Ou com o objetivo de presentear as pessoas. Então, assim, várias pessoas queridas ganharam como presente de Natal. Eu saí comprar vasinhos na cidade, vasinhos que coubessem, assim. Então, foi feito toda uma... Nossa, teve toda uma história em torno desse trabalho, desse curso que eu fiz com a Juliana também. Então, foi uma. Ah, a sua sementinha então veio da Juliana. Isso é muito bom. Começou Eu lá. gosto, eu gosto de mapear as sementinhas, porque eu sou a sementinha da Carol. Ah, E então daí você eu passei é a pela sementinha. Carol. E Você por passou pela incrível Carol também? posso te contar mais uma? No mesmo shopping. Eu não gosto de shopping. Nossa, Eu eu não vou frequento procurar esse shopping. shopping. Pergunta para Carol, shopping Frei Caneca. Porque eu tenho um cunhado que mora ali na rua e às vezes a gente vai para São Paulo e eu passo por ali. Porque é caminho para a Avenida Paulista. Eu gosto muito de andar ali naquela região de São Paulo. Sara, entrei no shopping de novo, tinha um espacinho pequeno que era uma loja que foi, acho que não era mais loja, então tinha um espaço livre. Eu passei por ali, Ah, não tinha a exposição da Carol W. nossa, mas Anos essa foi mais recente. antes da Mais pandemia. recente que a Juliana. Antes da É, pandemia? primeiro a Juliana, alguns anos se passaram, daí me veio a Carol. Estava lá exposto, eu não vou lembrar, eu não tinha nem câmera fotográfica, eu não ficava andando com o celular naquela época, para você ter Uhum. uma ideia. Uhum. E eu sei que era uma exposição da Carol que tinha algumas peças relacionadas à natureza, tinha uma escultura dela que tinha uma moça, assim, uma planta saindo da boca. Sara, eu fiquei acho que uma hora e meia. Ah, Todas as peças da Carol ali expostas. Gente, eu falei, nossa, daí vai a Carmen de novo. Vou chegar em casa e pesquisar no Google quem é Carol W. Daí eu fui aluna da Carol também. pelo da Carol também de presencial ou depois foi do curso online? Aí, olha só que legal, entrou a pandemia. Foi o primeiro curso que eu comprei na pandemia, foi em abril. A Foi o pandemia dela. começou em março, a Carol fez um curso em abril. Online, E você tem nem essa tinha foto toda para essa informação. mostrar? Posso mostrar? Vou pegar, Claro. espera aí. Tá aqui na minha cabeça que fica na minha prateleira. Gente, olha só que legal, não sabia dessas histórias, não. Olha, você trouxe também as florzinhas. Então, Vou eu deixar fiz, pra você. ó, tá aqui, ó, a data do curso, ó. 23/4/2020. Eu fiz esse Nossa, que curso online com linda. ela. Ela mandava as aulas pelo e-mail, para você ter uma ideia de como era. Formato primitivo, né? Lá no Era um comecinho ainda. link por e-mail. Mas eu adorei Então, essa solução dos olhos que você fez aí, ficou bem legal, bem expressivo, da sombra azul. então, tudo isso foi guiado por ela, né? Ela foi trazendo referências dos trabalhos dela e tudo Uhum. mais. Mas o que eu queria saber era a ideia aqui da flor, que daí ela passou, que também é a questão da papietagem, o arame mais a papietagem. E quando eu fui pegar essa escultura para deixar esse custo para trazer aqui para a live, eu fiquei Aham. pensando, gente, como é que eu vou mostrar, como é que eu vou mostrar isso lá? Mas por Porque ela quê? não. Ah, olha só um pouco, né? Na verdade, dava para estar melhor. Essa é a primeira peça em papel machê, não foi essa? Essa foi a primeira peça de papel machê. Ah, Foi ótimo. ela. Era para ser um autorretrato, porque na época meu cabelo estava assim, com uma ponta bem comprida, e aqui ainda ela sugeriu que passasse um spray dourado. Eu parei por aqui nessa peça. E a ideia das flores eu trouxe de referência da escultura dela, da exposição que eu vi lá no shopping. Que eu achei fantástico, só que o dela saía da boca, assim, as flores.
Um ramo Aí o seu maravilhoso. saiu da parte do lado, assim, do busto, É, saiu aqui, da né? lateral. Mas deu para fazer, bacana. Foi uma experiência super legal, Deixa eu só desafiadora. perguntar uma coisa. Como é que você fez o arame, ele deu uma volta aqui em cima? Você prendeu ele na cabeça também? E grudou ele Entendi assim, aqui, pregou ó. ele? Ela Ah, lá em cima tem um araminho que passa por cima e trava aqui a peça. Eu para ficar amei bem fazer isso. Para ficar, para dar esse movimento, né? certo Eu o gosto movimento. muito disso. Isso aparece muito nos meus desenhos. Eu gosto muito desse movimento orgânico, assim. Uhum. Eu Nossa, amo, muito ela anda lindo. pela minha casa, sabia? Como? Ela anda pela minha casa. Então, tem hora Ah, que ela está aqui no meu quarto, tem hora que ela está na oficina de costura. Então, ela passeia, porque, assim, são histórias da gente, né, Sara? são Que a histórias. gente vai construindo. Então, E ela que tem. privilégio seu de ver as obras ao vivo. Que não é todo mundo que tem esse privilégio de ver ao vivo. Muita gente conhece, acho que a maioria conhece por fotos, e você teve o contato direto ao vivo. Nossa, mas que legal isso! Pois é, mas é o que eu falo para você. Sabe, que eu saí de Tu, fui para São Paulo para fazer qualquer outra coisa e passei no shopping, que é um lugar que eu não costumo frequentar. É porque eu gostava dessa livraria, eu gostava de passear por ali. Não só pelos livros, mas porque eles tinham esse espaço de artesanato. Mas aquilo conversava com. Eles tinham uma biblioteca infantil muito, muito linda, muito rica. Então eu gostava de estar ali. Aham. Para ter acesso a essa livraria, tinha que passar por esse espaço também. Então, quando eu passei e eu vi essa vitrine com essas esculturas, eu falei: o que é isso? Mas eu não conhecia, Carol. Quando eu entrei naquele lugar e eu vi tantas esculturas, eu falei, eu lembro que em cada escultura, a Carol deve se lembrar disso, da montagem, né? Em cada escultura tinha uma lâmpada em cima, assim, e a luzinha de cima, como se fosse um sol em cima daquela escultura. Olha, quase que celestial o negócio. Tudo Lindo. bem pensado, né? Tudo bem pensado Tudo. para ter uma boa. Como é que fala? Ah, esqueci a palavra. É como se fosse uma imersão, né? Que criasse ali, com Sim, toda aquela exato. luz, tudo bem É pensadinho. tudo, muito, muito, muito. E tinha, assim, aquele passarinho dela, que é o logo, né? Dela na parede, bem, bem grande. Imagine hoje. Ah, eu tiraria foto ao lado daquelas peças. Então, Então eu você tive foi pega de surpresa. que O sabe que papel legal, machê que te Sara? encontrou. O papel machê que te encontrou, né? Eu acho, ia falar isso. E de graça, Ai, de graça. não paguei nada para ter uma experiência tão rica dessa, porque eu falo isso, grava, né? E daí, mais uma vez, eu me senti provocada com o material que foi usado. Eu sabia que era papel, porque lá tinha toda a descrição. O dela tinha todas as plaquinhas, né? Porque era uma exposição, e estava tudo explicadinho, material feito assim, assim, assado, medindo tanto, tanto, tanto. Aí mais uma provocação, papel machê. Meu Deus. Que é isso? Como é feito? Como que ela fez essas cabeças? Tinha um que saía do menino, saía a cabeça de um, não sei se era um lobo, um urso, uns seres híbridos assim. Eu falei, nossa, que coisa, né? Mexe muito com o imaginário da gente, Mexe né? muito. Nossa, então eu saí de lá, assim, mais uma vez provocada. E depois procurou ela e aí entrou no curso. E a Aí propriedade foi. ela lançou o curso, eu falei, eu quero fazer esse curso. Aí eu encontrei a possibilidade de conhecer as técnicas e tudo mais, foi muito bacana, mas com papel machê, essa foi a única peça que eu fiz. Uhum. E com a Juliana, você já começou a papietagem, que foi com as flores. Ela usa papietagem nas flores também, né? Ela usa papietagem, né? O material que ela utiliza são filtros de café, né? Uhum. Então, quanto mais usado ele tiver, o papel, ele mais a cor vai ficar mais bacana, porque ele tem o pigmento do pó, né? E assim, Uhum. cada cor que você faz, a flor, uma fica diferente da outra. Então, assim, você consegue formar ramalhetes lindos. Às vezes não Eu tenho precisa uma nem peça ter. aqui. Eu
tem uma peça aqui da Ju, das flores, que é um coração. O Taíto que me deu, tem um coraçãozinho e aí saem as flores, coisa mais delicada. É, é muito bonito. É muito, É muito legal. muito lindo. Gente, quem não conhece a Ju, acho que a maioria que está aqui na live talvez já conheça o trabalho dela. Tem também uma live que eu fiz com ela, acho que o ano passado, lá no meu YouTube. Foi, Se vocês foi. quiserem assistir, já vou deixar a dica aqui. E depois que você fez a sua primeira escultura com o papel machê, e você conheceu meu trabalho como? Aí foi pela internet, né? Que você não viu nada Então, mas, ao ó, aí o vivo. que aconteceu? Eu comecei a fazer as flores e eu comecei a postar as flores no meu Instagram. Quando eu fiz o Instagram, eu estava costurando, mas eu tinha vontade de postar as flores também. E comecei a colocar as fotos do que eu tinha feito. Até deu um pouco do processo de como fazer. Aí uma senhora maravilhosa de Fortaleza, olha só, Sara, a sua arte como caminha. Uma senhora de Fortaleza chamada Yolanda, que acompanha o meu trabalho, uma artesã, uma pessoa maravilhosa, me mandou no direct do Instagram a sua página para eu visitar. Ela falou, menina, conheça o trabalho da Sara, porque ela não olhou para a minha costura na minha página, ela olhou para as minhas flores de papel. Aí eu entrei, na hora eu entrei. Quando eu vi as suas cores, as suas esculturas, você tava ali toda colorida, toda alegre. Eu falei, gente do céu, que é isso? Daí comecei também a pesquisar. Aí trouxe um pouco da Juliana, um pouco da Carol. E assim, sabe quando junta Juliana, Carol, Sara, é isso que eu quero. Era isso que eu precisava. Aí eu vi você lá, e naquela semana você estava lançando o curso do gatinho, mas você tinha um gatinho no bolso de uma camisa, assim, a foto. Aham, o gatinho de papietagem. Isso, eu falei, vou fazer. Fiz a minha inscrição, daí eu fiz passo a passo com você o curso, divulguei também para as minhas colegas, e aí eu me apaixonei. Porque eu gostei muito da questão de não ser tridimensional. Sabe essa coisa? Eu gostei digamos assim, do chapado. Eu gostei muito desse efeito. Porque eu sou uma pessoa, Sara, apaixonada por materiais. Não só pelos materiais, mas pela ideia de utilizar recursos e reestruturar, reorganizar, desmanchar e fazer virar uma outra coisa. Porque eu olho para o mundo, eu acho que já tem tanta coisa nesse planeta feito, construído, que a gente pode utilizar e olhar novamente para aquilo e dar um outro significado, né? Então eu sou assim com a costura, porque a costura veio para mim como? Através das minhas experiências na casa das minhas avós com as colchas de retalho. Só que naquela época era feito com um tecido que sobrava de roupa, porque era um outro tempo. Hoje é uma outra formatação, mas a mesma ideia de não se perder nada, né, de material. E o papelão para mim também. Hoje eu tenho um olhar para o papelão, para o papel, que não deixa de ser de uma certa forma, uma curadoria até, né? Você já sabe qual é o papelão que é melhor, qual que é mais lisinho, qual que vai dar o efeito, pela experiência, né? De olhar para aquele. E é como você falou nas lives dessa semana, você vai no supermercado, aqui em Itu também, os supermercados eles estão tirando as sacolinhas, né? E deixando as caixas à vontade. Então, eu vou pro supermercado, a primeira coisa que eu vou procurar é caixa. Você quer ver o papelão que tem a qualidade, né? É verdade, É isso. a gente fica com o olho bem. Você falou bem curador mesmo. Você olha pro papel, esse aqui é mais grosso, esse vai ser bom para fazer a base. Esse aqui é mais fino, vai dar para fazer alguns detalhes. Esse aqui tem mais ondinha. Não, esse aqui tá mais liso. Realmente, é bem isso mesmo. Então. E aí você traz muita coisa para casa, Carmen? Você tem um lugar para você deixar esses materiais? Então, na verdade, a minha oficina, o meu quarto, era um quarto da minha casa que virou oficina. Aí, como que eu faço
para organizar tudo isso. Ontem eu passei uma tarde muito boa, porque assim, eu deixei a oficina lá e eu estou montando um espacinho aqui para mim, no outro quarto, que eu divido com meu marido, que é no escritório, para fazer um espaço de papietagem. Porque assim, eu parei de fazer as flores. Ó, já estou trazendo aqui, depois eu vou contar isso para você aqui, ó. Tá bom. Eu parei de fazer as flores por conta da anilina que tinha que tingir e tudo mais. Então, assim, misturar esse material com o tecido, com o espaço, é complicado, porque uma gotinha que caia e eu não veja, eu coloco um tecido em cima, eu perco uma peça, né? Mancha. Então, assim, eu estava ficando, de certa forma, irritada quando eu ia fazer a costura ou quando eu ia fazer as flores, porque assim, eu tinha que ficar extremamente preocupada ou desmontar praticamente a costura para fazer a oficina das flores. Então, eu falei, vou dar uma pausa, ou uma coisa ou outra. E como a demanda de costura começou a aumentar bastante, hoje é meu carro-chefe, né? Então, é prioridade para mim aquele espaço, porque assim, eu estou aqui conversando com você, mas eu estava com uma peça na máquina, então não tem que mexer em nada lá, eu só parei e daqui a pouco eu volto, né? Então, eu estou sentindo a necessidade agora de ter um espaço para a minha criação com papietagem. Porque por mais que eu trabalhe com arte, que eu faça as peças que eu gosto, eu trabalho com encomendas. Então, a cliente chega para mim, ela me pede uma peça, a gente define as cores juntos, assim, mas é uma coisa assim, você trabalha com encomenda, você sabe. Você tem que agradar o seu cliente, né? Sim. E eu preciso sempre de um momento do meu dia onde eu possa extravasar as minhas ideias. Sim. E eu estou encontrando esse lugar na papietagem, nas tintas, no toque com os materiais, né? Então, a papietagem aguça esse meu lado. Às vezes eu faço uma peça que as cores ficam legais e eu consigo pensar numa composição de cores para fazer uma costura. Nossa, mas que interessante. Nossa, Carmen, e você sabe o que é legal? Porque em alguma live eu falei das torneirinhas, lembra? Tipo, você tem uma torneirinha que tá ali jorrando a costura e tem uma torneirinha ali que pode ser a da papietagem também. Sim, E me exatamente. alegra você falando que você falou, não, agora eu vou ter um espacinho só para papietagem. Conseguir dividir isso no ambiente, né? Para deixar mais Sim. organizado. Arrumei uma mesa, então é um quarto de frente para o outro. Então, quando eu passo o dia inteiro costurando, a turma aqui em casa que fala, nossa, mas você não para. Mas às vezes eu sinto uma necessidade, assim, é a hora que eu descanso. Quando, sabe, assim, quando você... Porque senão eu vou deitar, eu fico pensando, quando eu não escrevo as ideias, a cabeça, acho que acontece isso com você. A gente fica pensando muitas ideias, assim, às vezes demora para pegar no sono e tudo mais. Então, o caderninho tendo obrigação, para mim, está sendo remédio, porque eu estou desenhando, né? Eu tenho ele aqui, ó. Eu arrumei um caderninho, estou escrevendo as coisas, eu estou desenhando as coisas Do caderninho da navegação. aqui, ó. As minhas formas, as frases que fazem diferença no meu dia, que eu leio alguma coisa, ó. Ontem eu fiz aqui nós duas, ó. Papel e tecido, a Sara e a Carmen. Que gracinha. É uma Depois me brincadeira, mas eu quero guardar isso. eu mando para você. E aí, assim, essas suas lives, Sara, para mim estão sendo gotinhas, sabe? Você me resgatou, porque quem trabalha com artesanato sabe o quanto é importante conversar com quem também trabalha, com quem produz, com quem escolheu isso como forma de, além de fazer a arte, mas de viver disso. Né? Então, são desafios, mas é muito bom. Os verbos estão aqui atrás de mim, você está vendo? Tudo isso daqui são os verbos. Gente, que organizada ela! Que lindo! Então, porque eu estou trazendo isso. Agora falta o de hoje. O 24º, ó. Tá aqui já preparado, só falta escrever o verbo aqui. Gente, porque eu estou trazendo isso para a minha realidade com a costura, né?
Porque, sabe, Sara, eu acho que a gente não faz. Eu tento sempre mostrar isso para as pessoas que me acompanham. Eu não faço produto, eu faço uma história. Eu quero que as minhas peças contem uma história. Então, tudo isso passa por um processo de planejamento, de referências. Então, como você falou, essa semana nas lives referência em livros infantis, que é uma coisa que eu tenho muito contato, porque eu fiz isso, contei histórias durante 20 anos para os meus alunos, né? Então, referências com ilustradores, com histórias, passeios em museus, oficinas. Eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou sesquiana, porque eu amo as unidades do Sesc, porque eles oferecem cursos, então eu estou sempre em contato com pessoas que estão produzindo coisas e tendo referências, sempre vendo coisas diferentes. Então, eu tenho que mostrar que o meu trabalho, ele não é... Eu não sou uma costureira, nada contra, mas não é só uma almofada que eu faço. Por que tem aquela almofada? Porque ela tem uma história que foi criada para ela existir. Né? E para onde ela vai, ela tem que afetar as pessoas, ela tem que causar o encantamento que a Sara falou. Né? Então é mais ou menos isso. Lembrei da live que eu falei que a gente vai mostrar o trabalho também, né? Sim, é Pra isso. gente mostrar com alegria. Exato. Então esses verbos eu vou ler, vou reler, eles vão ficar aqui um tempo. Sim, até para mim, no meu processo, eu quero todas essas lives que eu estou fazendo com vocês, depois eu quero sentar e escrever mais sobre elas também. Quem sabe virar algo no futuro aí, um livro, um e-book, alguma coisa nesse sentido de processo criativo, porque o processo também é pesquisa, ele é criar repertório, não é só uma peça pronta, você está vendo o produto final. O produto final é o tchan. Tipo assim, depois de 99%, 1% que faltou é a peça pronta. Exato, exato. E ele tem uma história. Eu penso assim, ó, quando eu estou construindo sei lá, vamos pensar em uma colcha de retalhos, quanto tempo eu fico em cima daquela peça? Qual é a música que eu estou escutando? Como é que está o tempo lá fora? Qual é a estação do ano? Né? Então, tudo isso eu não consigo desassociar daquele produto que minha cliente vai receber. Então, quando eu entrego um produto, vai uma cartinha junto, contando um pouquinho disso. Então, é feito todo um preparo para que aquela peça ela leve essa história junto com ela. Então, é isso. Por isso que eu falo, é o caminhar, o lugar de chegar. Se eu entregar só uma colcha de retalho, né? Então, ele tem essa história, não é só o produto. Ele tem uma trajetória. Tu tem até uma vida própria depois. Sim, sim. É isso. E, Carmen, voltando à papietagem, então você conheceu o meu perfil e uma boa época também que eu fazia os cursos gratuitos, né? Pois então, eu fiz, ó, até tirei ele da parede. Ó, vou mostrar primeiro atrás, porque ele fica colado do lado da máquina de costura. Essa Teve que arrancar. Com você. Que bonitinho, gente. Olha que graça. Eu até pensei, eu falei assim, eu acho que eu vou mudar a cor, ficou um pouco forte, porque eu não tinha muitas tintas na época, né? E tava começando. Eu falei, mas foi a minha primeira peça, falei, com a Sara, então assim, não vou mexer, né? Deixa eu começar. Eu amei fazer, eu amo essa estrutura, ele fica durinho, né? Então eu acho que ele na parede ele fica muito bacana. Para quem trabalha com criança, isso é fantástico de fazer em sala. Não tive essa experiência, porque depois que eu fiz o curso da Carol, eu já não fui mais para a sala de aula, né? Mas eu acho que seria muito interessante. Para eu fazer, assim, e eu amei, Sara, o que eu amei muito foi trabalhar com a cola feita com a goma. Porque outra cola, ela causa um... Não que eu tenha problema com isso, mas me irritava aquele grude. E a cola feita com a goma, o papel, nossa, ele é muito gostoso o tato na hora de você fazer, né? De você preparar a peça.
E depois dele, eu fiz o meu autorretrato. Olha Aqui ela, sou eu. que Olha o tamanho do legal. cabelo. Essa eu Daí já tinha visto foto. eu uso ela muito para fazer algumas fotos com algumas roupas minhas, tudo. Depois do lado eu fiz essa daqui grandona. Era primavera, início da primavera. Eu quis fazer tipo uma tulipa, que eu amo as flores, Vou né? falar em formato de flor. É uma tulipinha aqui, dona tulipinha. E eu gostei do tamanho, eu gosto muito de trabalhar com peças grandes. Essas Eu já já são descobri. maiores, né? Do seu gatinho. Essas são maiores, ó, perto do gatinho. Nossa, bem maior. É do tamanho de uma caixa de cesta básica. Eu peguei uma cesta básica e Aham. com as duas laterais eu fiz esse daqui e esse. E esse Eu daqui. gosto dos olhos. Você gosta, Gosto tá? dos olhos. Eu acho um pouco infantilizado, mas eu gosto também. Mas eu acho que tem essa ludicidade. O material, ele pede isso, parece, sabe? No Eu acho que papel. E eu gosto também dessas peças planas, porque dá para trabalhar bem o desenho depois com a pintura. Porque você tem só uma forma. Você cria uma forma, né? Uma silhueta aí. E depois vem a sim, pintura, o desenho assim por cima. Isso sim, é bem legal a gente fazer. eu amei. Amei essa experiência e aqui na época, quando eu fiz, eu não tinha a ideia da caneta. Sabe a caneta que você usa preta para contorno? Ah, marcador. Com Aham. pincel. Mais difícil, né, de fazer com pincel. Muito Aqui mais também, difícil ó. fazendo pincel. Nossa, difícil. Daí depois com a caneta fica mais fácil, que eu vou comprar e vou testar. É, lembre-se sempre de ser marcador permanente. Porque já me Tá. perguntaram, Sara, esse marcador comum, o marcador comum ele some com o tempo. Tem que ser o Ah, permanente. e Ele eu é um fiz pouquinho também mais dois caro. presentes. Pode falar, pode falar. Não, Então, você ia dizer que ele é o marcador permanente é um pouquinho mais caro. ah, mas compensa, né, Sara? Mas compensa, porque, enfim, vai durar, né? Sim. Eu fiz dois presépios no mesmo ano, acho que faz 2 anos, para duas amigas, de papietagem. Eu fiz, assim, nesse esquema do plano, né? Daí Uhum. eu coloquei um relevo bem um pouquinho assim para formar o rostinho de Nossa Senhora, de São José e de Jesus. Mas eu fiz tipo um quadrinho. Só que eu acho que fotografei, deve estar até na minha página lá mais pro final. Nossa, eu Aham. adorei fazer, adorei embrulhar, adorei entregar, porque assim, quem é que vai ter algo igual? É exclusivo. Não vai ter. Então, assim, É eu exclusivo. amo trabalhar com esses materiais também. Amo. Então, agora já tem Ai, um espacinho aqui dedicado a isso, hein, Sara? Fique sabendo. como? Agora já tem um espacinho dedicado à papietagem. Fique É, você sabendo que os 30 dias estão rendendo aqui em casa. agora você me deu a curiosidade de ver como é que ficou esse presépio. Dá uma olhadinha na minha página, Sara. Eu vou tentar ver se eu resgato, porque algumas fotos eu vou apagando, porque é muita coisa para a memória do celular, né? Mas eu posso tentar Aham. resgatar essas fotos e mando para você. Eu vou ver. É porque eu tô aqui no perfil dela, gente. Olha, só porque a gente tá nessa vibe do barco, eu vou mostrar, posso? Eu quero ver, posso Fique à mostrar vontade. um desenho seu do Ah, barquinho? é verdade! Nossa! Ó, papel e tecido, Sara. Nem Papel e tinha lembrado. tecido. E olha o que eu A, faço. a, Deixa eu te... a Carmen Vamos navegar. já tem o barquinho dela, já tá navegando aí. 2022 tá aqui a data. Acho que foi para uma. Tá vendo? Isso daí faz parte de uma coleção que eu fiz para uma casa de praia de colchas e almofadas. Essas cores que tem no barquinho São são cores. as cores que tem na coleção. O barquinho carrega as cores da coleção. Olha que coisa linda. Super poético. Ainda Bacana, mais né? na coleção de praia. Tudo a ver. Mar. Pois é.
Nossa, muito legal. Ah, não, Carmen, você faz muito. E agora eu achei outro, um passarinho. Ah, e essa coleção foi para Minas Gerais. Olha só. Eu nem tinha lembrado disso. Tá Ah, vendo? olha. O passarinho carrega as cores dessa coleção. Ah, não, vocês têm que visitar o perfil dela depois, que tem muita coisa. Se você mistura desenho, né, com a costura, tem muita coisa aqui de costura. Sim, sim. Ó, Sara, esse daqui foi o último que eu fiz. Esse trabalho aqui foi Ah, um enxoval para bebê. Eu desenhei uma bebezinha, mas eu não tinha tido a ideia de desenhar, foi por causa da sua live. Desenhe todo dia, desenhe, desenhe, desenhe. Eu falei, eu vou desenhar a Clara, que é a menininha que vai nascer. E do ladinho eu já ai, falei, eu gosto de colar os tecidos que eu vou usar, que eu já usei, né, para a coleção do parto dela. Então, ó, aham. por isso que eu perguntei Olha, em uma das lives, dá para usar tecido na proprietagem? Então agora eu vou fazer um teste aqui com a termolina, porque a termolina deixa o tecido bem durinho para durinho? recorte e tudo mais. Uhum. Então eu quero fazer esse teste para papietagem. Apesar de eu gostar do tecido pelo fato dele ser maleável, né? Da textura dele mesmo. Eu gosto dessa coisa mais rústica, digamos assim, como tá aqui, como tá no barquinho, como tá no passarinho, essa coisa Aham. do quadradinho. No... Nossa, mas, Carmen, acho que dá pra você investir muito, assim, porque isso é muito você. E esse é um trabalho muito autoral da papietagem com os tecidos, né? Você unir essas duas coisas, é uma coisa única mesmo. Super incentivo. Ó, então perguntando qual a página. É É @oficina Carmen Rios. Carmen Ri. É esse logo que vai aparecer lá, Sara? Eu vou até Laranjinha assim, ó. escrever aqui. Eu vou escrever aqui para as pessoas verem. Oficina Carmen. Isso. E eu posso te mostrar o que eu fiz ontem? Claro, mostra aí. Ó, não tá lá nos caprichos, mas assim, eu quis fazer para colocar aqui, né? Ó, Ai, gente, de Páscoa. de Páscoa. Aqui eu quis usar o, fui comprar o papel que você falou. É, o O guardanapo. guardanapo. Aham. Eu comprei o guardanapo, coloquei aqui para fazer um fundo e eu peguei uma caixa de ovo que tinha aqui em casa para fazer a carinha do coelhinho. Já coloquei a data aqui atrás, que é um caminhar, né, Sara? Pena que eu não tenho a data da Juliana, mas é um caminhar aqui, ó, Caminhar. com a Carol. É um caminhar aqui. Eu não tenho a data do gato. Eu Ah, mas a preciso gente achar. acha aí só no Instagram. Eu preciso. E aqui foram as minhas últimas aqui que eu quero colocar nesse espaço aqui, ó. Isso aqui é tecido, então eu quero sempre ter a referência do tecido com a papietagem. Eu acho que assim, eu gosto de montar coleções, né? Então eu penso que dá pra. Eu tô muito na fase dos quadrinhos. Até eu queria ter colocado isso daqui, eu recorto de alça de sacola de craft, sabe? Sei. Aham. Eu gosto bastante, porque todos eles têm o mesmo tamanho. Então, eu queria colocar aqui atrás para formar um quadrinho mesmo, mas eu esqueci. Vou pendurar. Depois, Mas já tinha, dá para colocar. já tinha feito. Então, eu quero. Mas eu penso assim, em desenvolver, é claro, precisa de um caminhar, né? Que quanto mais a gente faz, melhor a gente vai ficando. Na papietagem, para eu casar esse trabalho, como você falou, com a minha costura. Que Sim. foi assim que eu fiz com outras técnicas que eu, ao longo da história, assim, da minha história, fui tentando aprender e que hoje eu consigo explorar lá como que eu posso dizer? No meu principal, que é a costura, que é o que eu, Uhum. assim, que eu amo fazer mesmo, né? Que eu tenho como profissão hoje. Mas eu quero agregar tudo isso. Eu quero trazer. Eu poderia, por exemplo, até pensei nesse da Clara, o devaneio foi. Eu poderia ter tentado. Eu posso fazer um quadrinho assim, com o fundo
com o tecido que eu usei Aham. lá na coleção dela, e até no princípio começar a presentear com uma pecinha, a hora que recebe, que a família recebe, para ir anunciando que eu também faço isso, Uhum. né? Assim, eu tô pensando nessas possibilidades aí. É um Mas é despertar. legal esse esse tecido não, esse guardanapo de decupagem que você fez aí, ele parece também um tecido, né? Então os Foi. próximos já dá para aplicar diretamente mesmo para ver como é que vai ficar o acabamento, né? Para você ver. É, então, eu acho que dá para. Vai virar um laboratório, né? Algo empírico Aham. aqui. Começar a estudar aqui os materiais Nossa, eu posso ver os que dá. dois juntos, assim? Coloca um do ladinho do outro, Ai, que gracinha, gente. Eu vou tirar um print. Pode. Ficou muito fofinho. E a orelhinha é Ficou. de papilhão. A orelhinha fiz papietagem. Uhum. Eu fiz a papietagem na orelhinha. Aqui também, né? É uma caixinha. Eu já olho para as caixas e já penso assim: nossa, esse tamanho de caixa aqui tá muito legal, já dá para fazer. Então, nem tem muito o que tirar de excesso. Então, eu já olho para o Aham. tamanho da caixa e já falo: aqui dá para fazer tal coisa. E aí, com Aham. a costura, eu fiz as orelhas, só que eu queria algo bem rústico, tipo uma pátina, como eu fiz aqui mesmo. A ideia foi lixar e ficar ele mais gastadinho assim. E aqui a caixinha de ovo eu não fiz a papietagem. Fiquei até pensando, será que precisa? Mas o papelão da caixa de ovo, ele já é bacana, né? É, ele Eu ia falei, ter uma textura bonita. tem, eu gostei bastante. Eu falei, eu só vou passar uma tinta e ver o que acontece, né? Então tá Ah, aqui agora. e Ah, super dá para trabalhar com criança não é? Você imagina a criançada saindo de uma oficina dessa? com Com, essa. com material assim? Que eu acho que é isso que você até mandou uma perguntinha para mim lá. Como que vai ser o futuro com o papel, né? Isso, como vai ser o futuro? Futuro é isso, é a gente reutilizar, Sara, é a gente criar, é a gente explorar, é a gente reorganizar a nossa psique fazendo os trabalhos manuais, a nossa arte, né? Que também é cura. A arte, para mim, entrou na minha vida como cura. Então, eu acho que é isso, o papel, o tecido, esses materiais que a gente tem aí no mercado, eles podem ser usados de uma forma, de formas mil, né? E a gente tem. Eu sinto que a gente tem, de certa forma, a obrigação de levar isso para as crianças, porque a gente Sim. está numa idade que a gente está tendo muito contato com plástico, muito, mas eu já consigo perceber nessa geração que está chegando aí, que eles já entendem o que faz mal para o planeta, o que não pode, o que é sustentabilidade, o que é reutilizar, o que é reciclar. Então, eu acho que esse é o nosso papel, né? Sim. De ensinar, de divulgar, que dá para. Imagina, eles vão amar isso daqui. Eu amo isso aqui, Eles de paixão. Isso amam. aqui tem que estar na minha. Isso aqui alegra a minha casa, prepara o meu ambiente, liga o play na minha criatividade, sabe? Para eu criar Aham. as costuras. Então, Adorei eu o preciso play. ter isso de perto. Aperta o play. Aperta o play da Aqui, ó. criatividade. É, não adianta, a gente tem que ter por perto o que nos motiva. E para mim, as cores, as formas, as texturas, saber que fui eu que fiz, ou ganhar isso de alguém. Então, cada peça que eu estou olhando aqui, estou conversando com você, elas estão aqui elencadas aqui na minha frente, elas contam a minha história com o papel. Hoje eu estou contando para você a história do papel. E eu Sim. nem tinha tanta noção de que eu já tinha percorrido todo esse caminho. Quando Pra você me mandou você. eu comecei a pensar como é que foi. Esqueci de contar também, ali na região da Paulista, tinha a Universidade do Papel. Não sei se você chegou a conhecer esse Não espaço maravilhoso, conheço. com o Henrique. Ele é da Colômbia. Eu Sério? fiz Eu também. não sabia. Sim, então dê uma olhada, porque eu fiz uma oficina lá, presencial. Depois da pandemia, eles fecharam o espaço, mas era um lugar delicioso, que inclusive acho que a Carol da Abra expôs lá, a Juliana também.
porque ele fazia as oficinas e junto ele era um galpão muito gostoso, todo pensado para arte com papel. Então tinha papel, revista, todo tipo de arte com papel. Você precisa dar uma olhada nesse perfil, Sara. Eu até posso mandar depois para você. E ele entrou na linha de design para casa, para escritórios, tudo feito com papel. É maravilhoso. E ele tem um projeto social, acredito, que na Colômbia. Ele tinha aqui a Universidade do Papel e na Colômbia ele mantinha também um trabalho bem conceitual, bem legal lá. Já tinham me indicado a Universidade do Papel para dar uma olhada e tal. Acho que eu até sigo eles, mas eu não acho que não olhei tanta coisa. Mas agora você me está falando aqui, eu vou olhar de novo. Você não reparou nada na minha orelha? Porque é um brinco de papel. Machê! Lembra do anel do seu curso? Aham. Eu fui tem uma loja aqui em Itu que vende produtos artesanais bem bonitos, e eu não achei uma série de produtos de colar, pulseira, brinco, todos de papel machê, e é de uma pessoa daqui de Salto. Só que eles não colocam o nome da artista, e eu já briguei com eles por causa disso. Eu falei, vocês têm que divulgar, quem é que faz? Né? E eu aí desconfiei, porque quando eu entrei na comunidade, tem uma pessoa de Salto na nossa comunidade, Sara Caires. Tem uma pessoa de Salto. Que é a Thaísa. Pode ser. Ela falou, Carmen, nós somos vizinhas, porque dá 6 quilômetros de tua Salto, da praia, a gente vai de bicicleta. Né? Nossa, é perto. É muito pertinho. E daí eu comprei esse brinco aqui. Quando você lançou o anel, falei, nossa, olha só, né? O papel machê, a papietagem, alcançando outros lugares, né, Sara? Uhum. As possibilidades do papel. Ó, a pulseirinha, tem a pulseirinha aqui, ó, com elastiquinho. Olha, Você coisas... Não tinha como não comprar. Olha, é papel machê, né, lindo? É lindo, muito fofinho. Esse aqui fica a ideia para dar um nossa comunidade. Como? Fica de ideia para nossa comunidade, para os cursos da Hotmart lá que você tem, porque a gente gosta bastante de fazer peças assim, né? De usar. E esse dá um trabalhinho, hein? Esse daí dá um trabalhinho. E quanto menor a peça, as pessoas acham que quanto menor, mais fácil, se enganam. Não é não. Ainda mais papel machê, né, sabe? Ele é mais difícil de trabalhar, né? Sim. Eu quero te perguntar, qual a sua maior dificuldade assim, para trabalhar com papel? Você consegue elencar alguma coisa que você ainda fique um pouco apreensiva de fazer? Você acha que ainda precisa melhorar no seu processo? Eu acho que a questão da pintura, eu acho que eu preciso treinar mais. Esses coelhinhos, por exemplo, eu fiz com a caneta permanente que eu tinha aqui. Eu achei assim, para mim foi um desafio, porque na minha cabeça, se eu estou trabalhando com tinta ali, eu tenho que continuar com tinta. Então, ir para a caneta, para mim, foi assim, será que eu não estou, como que eu posso dizer, burlando a técnica, né? Estou criando um atalho muito fácil. Tipo assim, na costura seria, ao invés de eu costurar a barra, eu passar uma cola de tecido, entendeu? Né? Na minha cabeça, mas eu vi que o resultado ficou super legal, dá para fazer, né? Eu acho que é isso, a gente conhecendo e treinando. Então, a pintura para mim ainda ela é um ponto de dificuldade, como você disse nas lives, aí também tem a questão do perfeccionismo, de você querer que aquilo fique de cara, já fique ótimo, né? Que aquilo fique lindo. Você cria uma expectativa quando você desenha a peça, quando você começa a produzir a peça, você já visualiza ela terminada. Mas, de repente, você vê que, assim, a hora que você vai fazer um olhinho, um ficou mais torto do que o outro.
E aí eu estou descobrindo na propriedade que é muito simples de você resolver também isso. Tem essa dificuldade, porque é um encontro com a gente, né, nessa coisa assim dessa cobrança que a gente carrega naquilo que a gente faz, mas ela é muito simples. Você passa uma camada de tinta em cima, você está com a peça pronta para você começar ela de novo, Fazer. né? Fazer. Então, é diferente da costura, eu faço sempre esse paralelo, porque na costura tem que desmanchar. Tem que desmanchar, às vezes, para desmanchar um quadradinho, às vezes eu preciso tirar uma fileira inteira. E dá um trabalho, então todo o processo você faz minuciosamente para que isso não aconteça. E a papetagem dá essa liberdade de você errar e rapidamente já passar uma tinta em cima e recomeçar, né? E isso aconteceu nessas peças que eu fiz aqui, porque manchou atrás de tinta branca, eu falei, nossa, não era a ideia, eu não queria que sujasse. De repente eu estava ali com um potinho de tinta pronto já, falei só passar um pincel atrás com a tinta, cobriu rapidinho, sem sofrência, né? Então, assim, lidar com o problema já rapidamente para resolver. Então eu acho que assim, eu vejo mais pontos positivos do que para eu produzir, porque é um lugar que, como eu falei para você, de extravasar. Então eu me cobro, mas até uma certa medida, porque são peças que agora eu estou fazendo para mim, para minha casa, para presentear as pessoas que eu gosto, e essas pessoas que eu presenteio, eu sei que gostam também desse tipo de arte. Então, assim, é um momento que eu posso soltar a mão, soltar a imaginação, usar as cores que eu quero, sem me preocupar se o verde vai ficar bom perto do roxo, do amarelo. Assim, é um momento de soltar, sabe? Uma experimentação. De liberdade. Foi acho que na live de ontem que eu falei sobre a gente soltar a criança, né? A minha sobrinha entrou no meio da live, aí eu falei, gente, verdade, criança. Eu fiquei. Quem sabe que tá errando? E Sara, você falou para ela assim, quando você crescer, a gente vai fazer papelagem. Não espere! É hoje! Ela está na melhor fase para fazer. Veja essa menina. Então, é a fase de que a criança está com a imaginação fervendo, com as experiências dela que ela vai ter, que vai ficar gravada nela para o resto da vida. É hoje que você tem que pegar essa menina e ver ela produzir, Sara. Acompanha isso para você, vai ser maravilhoso. Você vai ver ela pegar as cores, como é que ela vai lidar com os materiais. Eu posso te contar uma experiência rapidinha como professora, no papel? Pode. É bem rapidinho. Na escola que eu dava aula, toda sexta-feira, essa faixa etária da sua sobrinha. Toda sexta-feira era o dia do brinquedo. Então, eles levavam o brinquedo na sexta-feira e nós tínhamos uma aula para sair com as crianças para eles brincarem. Eu já saía com uma caneta na mão e com a pilha de agendas das crianças, porque era só B.O. Era briga do começo ao fim, só conflito. Para trabalhar, se o intuito era trabalhar os conflitos, ótimo. Ali eu tinha ali um material maravilhoso. Mas não era a ideia. Era um momento de descontração, um momento de eles se relacionarem. Então eu tinha que escrever bilhete para todo mundo. Ó, fulano quebrou o brinquedo tal, fulano bateu em Beltrano, colocamos gelo, coloquei band-aid, conversei. Era um estresse, o que era para ser super bacana. Teve uma semana que eu tinha um trabalho para falar dos 5 R's, que era reciclar, reutilizar, toda aquela coisa que tinha, mas era uma matéria de ciências, acho que era. Que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou unir as duas coisas. Eu fiz um bilhetinho com as crianças na agenda e naquela semana, ao invés deles levarem brinquedos para a escola, eles iam levar papelão. Nós íamos brincar com papelão, com caixas de papelão. Durante a semana inteira, eles foram levando papelão para a escola, caixas de todos os tamanhos. Eu falei, podia, até de caixa de fogão, se alguém tivesse, ar-condicionado, até a caixinha de pasta de dente. Foi uma semana maravilhosa, porque eles começaram a levar caixa. E o fundo da minha sala começou a virar... Todo mundo começou a tirar sarro de mim, né? Você vai vender? Tá precisando de dinheiro? Falei, não. Sara do céu, uma aula foi pouco para essas crianças na sexta-feira. Se você prestar... Eu devia ter filmado aquilo devia ser objeto de estudo. Porque
não teve briga. A concentração que eles tiveram passou de uma aula, eu precisei de quase 2 aulas. Eu tive que pedir para a turma para a gente começar a recolher os materiais, e aquilo não foi fácil, porque assim, era trabalho de coletividade, era um trabalho de cooperação, e eu só observando. O que aquelas crianças construíram com aquelas caixas e com fitas, que eu liberei fita crepe, durex, essas coisas, eles construíram cabanas, eles brincaram dentro das cabanas, depois eles construíram barquinho, entravam dentro do barquinho, depois o barquinho virava carro, depois... Sara, olha, aquilo, para a professora, aquilo rendia um projeto de um semestre. Nossa. A estrutura que as crianças têm não é a coisa pronta, Sara. O problema é o brinquedo pronto, o brinquedo caro pronto. Ele não gera... o tempo, ele tem um tempo limitado. Agora, o processo de pegar aquele papelão, olhar para aquilo, a criança enxergar o potencial que aquilo tem, no que aquilo pode se transformar. E ela sozinha, sem a intervenção do adulto, que eu quero dizer, mas com os colegas, elas elaborarem... Olha as camadas que a gente pode pensar cognitivamente que essas crianças usaram para elas irem construindo com o papelão. Sabe o que eles pediam para mim? Quando vai ter papelão de novo? Quando a gente vai brincar com papelão de novo? Foi isso que ficou para mim. Falei, gente, olha só, não custa nada. Não custa nada. Então eu falo para você, essas coisas simples, essas coisas do nosso cotidiano, essas coisas que estão ao nosso alcance, sabe? A gente tem dentro da casa da gente, sabe? Pode transformar em peças de arte, pode gerar renda, pode virar arte, pode estar numa exposição, pode estar numa simples parede como a minha, pode influenciar meu trabalho com a costura. Então, sabe, pode trabalhar a criatividade de um grupo escolar, pode ser terapêutico para acalmar a ansiedade daquela turma. Olha, é um mundo sem fim. Viva o papel. Viva o papel. Nossa, agora que você tá falando, a minha sobrinha, ela tem um monte de brinquedo, mas ela se diverte mesmo com papel e canetinha e colagem. Ela inventa... Experimenta deixar umas caixas grandes perto, umas fitas. Dá umas fitas, assim, eu uso muito fita larga com criança. Eles gostam, eles adoram cortar fita, colar e pregar e ver que aquilo monta os castelos. Monta coisa. Sara, ó, um mundo infinito aí. E aí o futuro que eu tinha perguntado aqui com você tem vontade de fazer oficinas com crianças? Já pensei nisso. Já pensei nisso. Até quando a live começou, o mês de março, por isso que eu falo, você me resgatou e veio no momento. Eu peguei uma licença gestante num colégio particular em janeiro. Foi até março. Até a minha família falou, mas como assim? Voltar para a escola depois de 4 anos, no meio, com oficina, com encomenda. Eu falei, eu preciso. Eu tô com muita vontade, eu quero. Porque estar com as crianças, para mim, entra na outra live sua. Por isso que eu falo, todas as suas lives fizeram sentido para mim. Eu tive acesso à biblioteca da escola, contei histórias, uma coisa que eu tinha parado, né? O contato com as crianças, ver as crianças produzindo para mim, como eu falei, a nutrição estética, eu preciso disso. Nesse período, eu voltava para casa, era da 1 às 6 a aula, fervilhando de ideias. Porque, assim, vem os questionamentos das crianças, as perguntas, o que elas querem saber, a curiosidade, né? O que elas produzem, a forma como elas representam, a linguagem verbal, a linguagem ali através do desenho, as cores que elas usam para representar as coisas. Então, eu voltei para casa, eu fiquei muito criativa nesse período. Muito colorida. Eu preciso estar com as crianças, Sara, mas eu acho que não é mais como era, como professora de sala, sendo polivalente, dando todas as matérias, mas eu já estou com uma sementinha aqui, algumas, e essa é uma delas, pensando em alguma coisa, nem que seja
por isso que eu falei para você como é que gostaria de um curso com você, de como montar um material para apresentar para o Portfólio, SESC, né? um portfólio para eu apresentar para as escolas. Eu acho que nessa linha de oficinas, eu adoraria. Eu acho Sim. que acho que faria um bem danado para mim, né? Então eu penso Vamos nisso, bolar sim. isso. Preciso de você. Vamos bolar isso. Porque isso aqui é legal, você não vai estar na escola como antes, mas você pode propor essas oficinas esporadicamente, assim, né? Uma vez por mês. É uma coisa Isso. mais pontualzinha, até porque você também tem os seus outros trabalhos e super dá para conciliar. Eu acho que eu necessito, porque eu fico muito tempo assim, agora eu fico sozinha em casa, né? Uhum. Então, por mais que você goste, que é confortável, é gostoso, eu fico muito bem comigo mesma. Então, mas eu sinto a necessidade em alguns momentos, por isso que eu faço parte da comunidade Sara Caires, por isso que eu sempre estou no SESC, porque eu preciso estar com pessoas, preciso estar em comunidade, né? Porque estar com pessoas que querem, que estão pensando a mesma coisa, onde a gente possa trocar experiências, né? Tem coisa que eu não vejo no meu trabalho do potencial e você já me dá dicas, olha, dá para casar super bem isso com aquilo, uma coisa que eu não tinha pensado, eu nunca tinha nem reparado nesse passarinho com tecido, papel e tecido, no barco com papel e tecido. Então já vem alguma coisa aí, né? Já existe alguma coisa aí. Mas então eu preciso estar na comunidade. Eu não estou ativa na comunidade, no grupo, mas eu leio as mensagens, eu vejo que os colegas, as colegas estão fazendo, produzindo, né? E eu acho que é importante isso, muito importante. E você só não respondi que você tinha me perguntado como eu guardo as caixas. As caixas eu guardo, eu tiro a fita e eu dobro elas. Então eu tenho um lugar que elas ficam todas. Depois Não, eu mas é verdade. Bem mais fácil guardar assim. Quando você falou do seu cesto, eu falei, meu, a Sara não deve ter muita caixa. Ou ela tem 500 cestos na casa dela. Porque se eu for guardar as caixas que chegam aqui em casa que eu adoro, não Aham. dá. Não dá. Então eu tiro a fita, eu dobro ela, ela fica tudo assim bonitinha. Gente, olha só como é simples. Ó, aí já tem uma dica aqui da Carmen para guardar as cartas. Pronto, Sara. Contribui em alguma coisa? Contribuiu e muito. Nossa live foi riquíssima. Você me encheu de surpresas, porque eu não sabia que você tinha conhecido a Juliana dessa forma, a Carol da forma que você conheceu. Não conhecia a sua história, né? Saber que você também trabalhou na sala de aula por muito tempo. Nossa, é o que eu sabia de você, que você estava dentro da comunidade, que você. Eu gosto muito, gente, a Carmen é muito carinhosa, assim, mandando sempre mensagens do trabalho e tal. Aí ela entrou agora em janeiro, mas ela já havia feito alguns cursos gratuitos antes. Já. Ela me mostrava também as coisas, me marcava. Então, sempre ativa nesse sentido, né? Tipo, ó, Sara, tô te acompanhando, hein? Era Tá bem aqui, tô vendo, hein? Tem os mini machês aqui, né, Sara? Que você fez achei. da minha família. Ela também é minha cliente, foi minha cliente. E aí a gente criou essa relação, assim, que é uma relação Tá vendo que bacana? também é bem o que você falou, né, Carmen? Tipo, estar com pessoas que vão entender o que você faz, que estão na mesma vibe que você de criação. Isso. A comunidade é para isso, gente. Ela até disse aqui, né, o porquê ela está dentro da comunidade. Então, a comunidade, ela está até o dia 30 com a oportunidade de você conseguir fazer o plano mensal, R$ 59,58. Bem tranquilo, por 12 meses, assim, para Uhum. você estar lá dentro com pessoas criativas, que vão te dar ideias também, porque o grupo é bem movimentado lá. Você vai ver o que as pessoas estão produzindo, as ideias que elas estão tendo. E essas lives é para que vocês conheçam, né? Quem está lá dentro, o que elas estão fazendo, por que elas estão ali, para inspirarem vocês também, que não estão lá ainda. Mas que vão chegar, né? A nossa comunidade vai Vou aumentar. chegar. Vai, Eu vai. vou ler, eu vou ler um pouquinho os comentários aqui que as pessoas foram mandando.
E eu não Bacana. li quase nada. Ó, Luciana.chagas27, Carmen maravilhosa. Minha mãe, lindas. Simone San Rezende, Juliana Bolini, inspiração na veia. Quem mais? Carmen Arteira Mil, Silmara Esteves. Simone, se a gente fica bem famosa, aí as pessoas vivem como fãs. Não entendi. Se a gente fica bem famosa, aí as pessoas vivem como fãs? Acho que é porque eu falei que eu sou Chega... só. Ah, Você já é famosa, Sara. cheia de amor, parceira sempre. Simone, vocês são incríveis, incríveis meninas. Artesanato é amor. Ciscandalo. Ciscandalo, eu acho. Oi, Carmen, quanto tempo? Ah, colega de Minha mãe, escola. amando vocês duas juntas. Estou curiosa para conhecer seu perfil, minha mãe que falou. Depois eu mostro, mãe, as coisas dela para Pode vir. você. Peixoto, Paulo Henrique, parabéns, prima, que capricho. Paula Lobo Ecológico. Ah, a Rosângela tá falando assim, Sara, pede para ela mostrar a blusa que ela está usando, por favor. Foi ela que fez? Mostra. Foi você que fez? Não cheguei nesse nível ainda. Aqui foi uma amiga. Mas eu faço as minhas roupas, viu, Sara? As roupas que eu uso sou eu que faço. Eu É, a maioria tava delas. olhando, eu tava olhando umas fotos suas, eu falei, gente, eu acho que ela faz as próprias roupas também. Faço, Não só faço. Tá, vou levantar um pouquinho. Essa aqui é de crochê. Foi uma amiga que fez. super colorida, A minha cara, né? Então eu ganho linda. esses presentes também. As pessoas sabem que eu gosto, sim, me dão. Aqui atrás tem uma. Posso mostrar rapidinho? Pode? Eu fiz uma saia pra mim, ó, de elástico aqui na cintura, ó. Esse desenho foi eu que fiz. Tem Que arte. bonitinho. Nossa, isso Eu tudo veio pra pietagem também, hein? Pois é. E eu fiz uma blusa para ir para a escola, e nela tinha uma casinha com janelinhas. Depois tem que contar uma experiência no direct para você de uma criança especial que eu tive nesse período. Ele era apaixonado por caixas de papelão. Ele só saía da crise quando dava caixa para ele. Sara, olha onde Deus me É mesmo? colocou. Sim, mas eu conto para você depois. E eu fiz uma blusa que tinha uma casinha. E na casinha tinha duas rendas, assim, que era a cortininha para abrir. As crianças, eu dando aula, explicando a matéria lá, porque 2 mais 2 é tanto, né? A criança levantava do lugar, vinha, abria a janelinha na minha camiseta e eu não parava de explicar. Fechava a janelinha, botava e sentava e continuava prestando atenção na aula. Eu falei, pronto, se eu tive a capacidade de provocar, de encantar um serzinho desse, que tem um mundo imaginário tintilhando na cabeça, eu tô feliz da vida. É isso que eu preciso. Eu sei que o meu trabalho está no caminho certo, Sara. É isso. Nossa, muito legal a nossa live, Carmen, me surpreendeu. Nossa, muito positivo isso. Bacana, Tá né, sempre Sara? São conversar experiências. mais. Quanto mais trabalho você tiver, ó, a gente vai mostrando por aqui. Beleza. A minha mãe, Eu quero aprender muita quando coisa vier, com você. tem muita coisa ainda na comunidade que ainda vai ao ar. Marca Aires, quando vi essa saia, vi você contando história para crianças. Eu tive uma infância muito rica, Sara, no sentido de experiências de pé no chão, pé na terra, plantas, bichos. Era uma casa muito simples, casa de vó, mas a gente não tinha brinquedo, que foi o que aconteceu lá que eu falei com os alunos. Então a gente tinha que inventar. Então era gravetinho, era pedrinha, era folhinha, frutinha. E assim eu cresci. Então, assim, eu falo, se eu tiver Alzheimer algum dia na vida e a minha memória for lá para minha fase de Nossa, 7, eu tô feliz da vida. Foi a melhor fase da minha vida. A minha memória afetiva, todas as cores, tudo que eu vejo, a minha forma de organizar as coisas, a minha forma de ver o mundo,
Nossa, e foi isso que também me encantou no seu trabalho, a simplicidade elegante que o seu trabalho traz, os seus traços. Você, Sara, já chegou num ponto com a sua arte que muitos artistas ainda buscam, ó, que é aquele traço quase que de criança, quase que infantil, sabe? São poucas coisas, são poucos elementos, assim, a peça tá ali, pá, é a cor certa, é o olhinho certo, sabe? Então, eu acho que essa simplicidade que suas peças, sua arte traz, já tem uma sofisticação lá no alto, que chama muita atenção. Não vou chegar nisso ainda, tenho que caminhar muito com você. É bastante estudo, Eu mas sei. é aquela coisa de intenção também, né? É intencionar isso. Um Aham. dia, tudo isso se junta e se completa mesmo. Nossa, Isso. Carmen, eu queria muito agradecer por essa live, foi muito rica. Todo mundo tem que assistir essa live, vou colocar lá na comunidade também, para todos os alunos que eles vejam. Muitas pessoas não conseguem estar ao vivo nesse horário, né? A maioria das pessoas Uhum. vem gravada. Mas já deixo aí, então, o convite para vocês seguirem a Carmen, ver o que ela faz na costura. Com certeza ela vai postar mais coisas de papietagem lá também. Vou comer. Vou sim. Depois, para E encerrar, eu vamos. queria uma frase que eu selecionei para a gente aqui, para quem está aqui, está vendo, para você, mas pode fazer sem a hora que você achar que eu devo, eu falo. É isso mesmo, é bem nesse encerramento. A gente já caminha para o final. Então, eu vou deixar as últimas palavras aí para a Carmen. Ela preparou uma frase para a gente. Está no caderninho da navegação, Sara. Ele não tem. E o verbo de hoje tem? É compartilhar. Tá. O Vai lá para minha. verbo de hoje, compartilhar. Tá. Vou ler então, tá bom, Sara? Se a gente escutar um pouquinho para dentro e tentar ser fiel a si mesmo, termina dando certo. Faz o caminho que tinha que fazer. Eu parafraseei a Lídia Ortélio, que também eu aconselho todo mundo a seguir essa senhora maravilhosa baiana, que pensa muito nas infâncias e ela fala isso. Parou um pouquinho, olhou para dentro, a gente acha o caminho que a gente tem que seguir na vida, Sara. Então, a sua papietagem vai dar certo, a sua arte vai dar certo, a minha costura vai dar certo, a minha papietagem vai dar certo, porque eu nasci para fazer isso. Eu sei que é esse o caminho, não tem como dar errado. Mas a gente precisa fazer essa pausa, tomar algumas decisões na vida e seguir em frente. Coragem e a gente consegue. Tá bom? Tá aqui Coragem no meu nunca. caderninho. Ai, que legal! Nossa, muito inspiradora essa live. Muito obrigada, Carmen. E é muito bom ver que vocês que estão acompanhando estão com um caderninho. Ela está super ativa ali, gente. Todos aqueles post-its que estão ali atrás são os verbos que eu deixei em cada frase, Tá aqui, cada ó. live. Tá aqui. Não perdi uma. E assim, e para mim essas 30 lives foi Deus que me entregou essa inspiração, sabe? Foi assim como se eu sentisse, filha, faz isso. Foi uma semana dos meus de entrar o mês de março, eu até fiquei um pouco, não fiquei resistente, mas eu fiquei, será que eu vou ter tema para 30 lives? Às vezes Aham. eu achava difícil fazer uma, mas assim, daí o início foi o pontapé inicial, tipo, é uma live por dia, então vive um dia de cada vez. E aí as coisas Isso. foram surgindo. Eu fiz a lista dos 30 verbos, mas alguns verbos saíram, outros nem entraram, então eu fui fazendo umas trocas, e assim estamos chegando aí, quase no final. Vou Quase, sentir quase no falta. final. Nossa, e está Vou sendo sentir um falta. presente isso. Para quem te acompanha, isso é de uma generosidade, porque o conhecimento que você está passando para nós nessas lives, Sara, como técnicas, no dia do desenho, a live do desenho, o dia que você falou com a Patrícia, acho que é sobre a arte como terapia. Nossa, então assim, são, sabe, essas pinceladas, essas gotinhas assim que vai dando ânimo para quem
para quem estava meio murchinho, para acreditar no seu próprio trabalho. E assim, a gente vai vendo que é uma construção, não é? E é bom para quem adquire um produto da gente, uma peça, uma arte sua, um trabalho meu, para ela entender o que a gente passa por. Isso aqui é um movimento, né? Mas é isso. Quando você precisar, está à disposição. E amanhã tem slide com a Regina. A Regina apareceu aqui, ó, no final. Oi, Regina, bom dia. Regina, só um parênteses aqui. A nossa live vai ser amanhã às 19 de Campo Grande e às 20 de São Paulo. Eu errei na hora de fazer o flyer, eu vou ter que repostar, tá? Só esse pequeno detalhe que eu sempre confundo os horários porque é diferente. Mas é isso, gente. Muito obrigada, Carmen. Então a gente vai se falando. Agradeço muito, foi uma live muito rica. Espero que a gente tenha mais assim. Quem sabe ao vivo, né? A gente tem que fazer um encontro da comunidade ao vivo. Eu acho bom. Eu topo. Tchau, gente. Bom final de semana para vocês. Obrigada. Tchau, tchau.